Sejam todos muito bem-vindos. Fazia um tempo já que a gente estava conversando, esperando por esse momento, né, Cleberson? Já fazia algum tempo que a gente estava marcando essa possibilidade. Na verdade, eu acho que desde as nossas primeiras conversas aí, deve ter aproximadamente quase um ano. Quase um ano desde a primeira vez que a gente falou sobre a possibilidade de estar aqui fazendo um trabalho para vocês. Meu nome é Rani do FEC, sou um dos diretores do Instituto Princípio Kaizen. Sou natural de Porto Alegre. Estou morando já faz quase 10 anos que eu moro em Curitiba. Mas eu venho para cá com bastante frequência, porque eu trabalho com cursos e treinamentos. A minha matriz está lá em Curitiba. No Paraná eu tenho mais três, são 4 unidades no total, é Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e também em 2 vizinhos. Aqui no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, e uma lá em Porto Alegre, e tem uma unidade também no Mato Grosso. Aí fica, é quando dá vontade de passar calor aí só para lá daí. E pensa em calor. Mas eu trabalho já há 16 anos com treinamento comportamental. Trabalho com gestão emocional, programação neurolinguística, com coach, com hipnose, mas o foco do meu trabalho aqui é gente. Quando eu estava desenhando o treinamento para New Shape, eu falei para o Cleberson, eu acho que não vale muita coisa você entrar num treinamento onde você não sai com tarefa. Até porque o objetivo aqui é a gente trabalhar de uma visão mais direta. Vamos entender o seguinte, o que é a visão empresarial? Como é a visão empresarial? Como a empresa enxerga? Isso é uma equação. Pessoas mais processos igual a resultados. Só que aqui você pode inverter. Pode ser processo mais pessoas é igual a resultados. Resultados é igual a pessoas mais processos, a processos mais pessoas. O que uma empresa busca como resultado? Qual é o resultado desejado por uma empresa? Lucro. Esse resultado positivo se chama lucro. Então, o resultado que uma empresa busca, lucro. Dentro de uma empresa, qualquer pessoa? Não. Não é qualquer pessoa que você coloca dentro de uma empresa. Que pessoas que tem que estar lá dentro? Pessoas qualificadas, comprometidas. Opa, peraí, que aí esse aí já é um CO que eu vou botar aqui embaixo. Isso é legal. Mas eu preciso de pessoas certas. O que torna uma pessoa certa? Ela tem que ser comprometida. Mais um CO aqui, mais uma palavrinha que começa com CO. Ela tem que ser uma pessoa o quê? Um CO. Vou pegar eles. Confiável. Você coloca dentro da tua empresa pessoas que você não confia? Então as pessoas que vão cumprir, que vão fazer parte da empresa, elas precisam ser confiáveis. O que mais que essa pessoa precisa ser? Competente. Você contrata pessoas que não têm competência para exercer o papel? Concorda que as pessoas precisam ser competentes? O que mais? Elas precisam ser responsáveis. Elas precisam ser colaborativas. Agora, quando você tem as pessoas certas dentro da empresa, vamos olhar para processo. Processo tem 3 tipos de processo. Os processos, eles precisam primeiro. O que tem que estar claro aqui em processos? O que, quem, como e quando. Esses 4 pontos, cada processo que você coloca dentro da empresa precisa estar bem claro. Para que o processo esteja claro, ele precisa ter informações claras, bem estruturadas. Ele precisa ser claro. Não é qualquer processo, também são processos certos e processos eficazes. O que é um processo claro? Qualquer pessoa que entre na tua empresa, ela tem que ser capaz de ler o passo a passo e executar da mesma forma. Você tem que escrever o processo de forma que qualquer criança consiga compreender o que tem que ser feito. Por quê? Quem é dono e está na operação aí? Ótimo.
Tem gente que fala que não, o dono não tem que estar na operação. Cara, esquece, velho. As maiores empresas do mundo aí, Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, ele tá junto com os caras da programação, velho. Esquece. Você tem que estar na operação, tem que acompanhar a operação de perto. É aquele ditado que a minha avó falava, é o olho do dono que engorda o porco. Era isso. Então você precisa estar na operação. O processo tem que ser claro por quê? Porque você estando na operação, qualquer outra pessoa que entre na mesma operação, ela tem que ser capaz de pegar o passo a passo e executar o que precisa ser feito. Então, o processo precisa ser o que, quem, como e quando. O processo, ele precisa atribuir valor. Faz sentido você realizar processo que não gera nada? Existe por aí? É que nem aquelas reuniões demoradas que não te entrega nada no final. Processo ele pode ser de 3 tipos. Você vai ter aqui processos novos. Esses processos novos, eles precisam ser implementados. O que é um processo novo que precisa ser implementado? Se você parar para perceber, quem tem loja há mais de 5 anos, a empresa o tempo inteiro, conforme o mercado está mudando, você precisa estar implementando novos processos para que você acompanhe as mudanças que o mercado está causando. Por quê? É dinâmico. Então, processos novos, eles precisam ser implementados. Processos antigos, eles precisam ser constantemente melhorados. Ah, Rani, mas já está dando certo. Nada está tão bom que não possa melhorar. E o dinamismo, como as coisas estão acontecendo do lado de fora, o perfil de compra do teu cliente, ele está mudando a cada instante. O tempo inteiro, você tem que estar criando os processos antigos, eles precisam estar trazendo melhoria. E, por fim, processos desnecessários. Esses aqui, quem aqui vende e tem um ticket médio que julga que é ideal hoje? Quem aqui acredita que o teu ticket médio está ideal? Que bom que estão pensando assim. Agora, se para mexer no ticket médio, se você quer aumentar o teu faturamento, se você quer que o resultado que a tua empresa gera, que o lucro seja ampliado, não é fazendo o que você sempre fez que você vai ter isso aí. Teoria da insanidade de Albert Einstein. Insano é aquele que espera resultado diferente fazendo a mesma coisa. Se você acabou de me falar que as empresas, que as unidades não têm processos, significa que você já vai começar a fazer alguma coisa diferente. Esses processos sendo elaborados, isso daqui ele vai ser peculiar. Você já realiza processo. A verdade é que você já realiza processo. Abertura de loja. O que é abertura de loja? É um processo. Fechamento de caixa. O que é fechamento de caixa? Processo. Atendimento ao cliente. É um processo. O que mais? Compra de produto. A montagem. Todas as lojas trabalham com a mesma linha de produtos? Algumas coisas eu vou perguntar para vocês, tá? Então, em algum momento, se eu achar que eu tô... Ou se vocês perceberem, ali, que você está falando não faz sentido, por favor, me avisa que eu vou ver se eu consigo te transferir essa ideia de uma maneira diferente, mas ela tem que fazer sentido, senão eu não quero que você perca o teu tempo e nem eu, meu. Então, se em algum momento eu falar alguma coisa não fez sentido, me alerta que a gente vai mudar isso, tá? Quando eu vejo que o lucro é o resultado de um processo, pessoas mais processos é igual a resultado, quando a empresa tem lucro, o que a empresa vai produzir aqui? Ela começa a proporcionar, com lucro, você vai proporcionar aqui uma melhor qualidade, uma maior satisfação para quem? Para o teu cliente. Como que o lucro dentro de uma loja pode proporcionar maior satisfação para o cliente? Um ambiente mais agradável, um clima mais gostoso, um volume de vendas maior produz mais lucro e você pode criar algumas promoções que vai atrair novos clientes, mas é importante que você possua que a empresa seja saudável. Para ser saudável não tem milagre, ela tem que dar lucro. Quando você tem lucro e aumenta o teu lucro, além de promover maior satisfação para o cliente, você também vai poder promover maior satisfação para o colaborador. Como? Entregando melhores equipamentos, melhores materiais, uniforme melhor, ferramentas de trabalho mais novas, você pode promover bonificação. Quem aqui é vendedor? Levanta a mão. Vendedores são comissionados? Tem comissão? Tem? Beleza. Quanto maior o lucro da empresa, maior a tua comissão. Quando o vendedor está satisfeito, quando o colaborador tem satisfação por conta do lucro, sabe o que ele faz? Ele começa a atender melhor o cliente. Por quê? Está satisfeito.
Seja sincero com você mesmo nesse momento. Qual foi o dia que você estava na loja, puto da vida com alguma coisa que tenha sido interno ou externo, e você já percebeu que vacilou no atendimento com o cliente? Porque você transferiu para ele aquilo que era teu. Já aconteceu isso? Quando o colaborador está mais satisfeito, automaticamente o teu cliente fica mais satisfeito porque o atendimento é mais gostoso. Pensa você quando você chegou numa loja qualquer para ser atendido e o colaborador, o vendedor te atendeu com um sorrisão no rosto, com simpatia, te compreendendo, entendendo a tua necessidade, atendendo a tua busca. Como é que você se sente? Se sente bem, se sente melhor, se sente valorizado. Já aconteceu de entrar numa loja e, puta, velho, não era nem para estar aqui. O que eu estou fazendo aqui dentro? O que essa pessoa está fazendo aqui dentro? Ou seja, colaboradores mais satisfeitos produzem clientes mais satisfeitos e clientes satisfeitos geram mais lucro. Quanto mais tempo o teu cliente ficar dentro da tua loja, se você tiver processo, maior é a venda que você promove para ele. Quanto mais o teu cliente ficar dentro da tua loja, eu fiz um trabalho, cara, tem uns 12 anos, eu acho, um grupo farmacêutico bem grande aqui no Rio Grande do Sul. O objetivo deles, o que era? Eles precisavam aumentar o ticket médio, porque o grupo estava sendo vendido para uma gigante do mercado nacional. Tinha gerente de loja que me falava que era um problema, porque tinha balconista que ficava batendo papo com o vendedor, com o cliente. E eu falei, cara, esse cara é o cara. Começa a observar. Uma pessoa que ele tinha menos tickets por dia. Ele tinha menos vendas. Agora pegava 2 vendedores mais, ele vendia mais que os 2. Por quê? O relacionamento que ele construía com o cliente dele, ele transformava o cliente num amigão. Ele virava o amigo, não é? Eu vou te tratar como meu amigo. Não sei se você quer ser tratado assim. Primeiro eu te conheço, te compreendo, te entendo e vou te atender como? Do jeito que eu quero atender? Do jeito que o cliente está pedindo para ser atendido. E era isso que esse cara fazia. Por que ele fazia isso? As farmácias, eles têm algo chamado guilda. É um selinho. Talvez você já tenha visto isso. Chega na loja, alguém tira um selinho e cola numa folhinha lá. Cada coisinha daquela ali, cada selinho. Hoje talvez está digitalizado esse negócio. Cada um que eles tiravam e colocavam ali significava que aquele vendedor, e ele dava a rubricada dele em cima, ele tinha feito aquela venda. Aquilo ali, no final da semana, convertia em dinheiro na mão dele. É aquilo que você tem hoje pelo comissionamento. Então eles promoveram, esse cara, ele começava a promover, criar uma afinidade, um relacionamento com o cliente, e automaticamente ele aumentava o ticket médio dele, ele aumentava as vendas dele. Por conta disso, o que a gente vai fazer aqui dentro hoje vai ser trabalhar para quê? Criar uma estrutura para aumentar o ticket médio. Esse é o grande objetivo. É que ao final do dia você tenha recurso, ferramenta, capacidade, competência para você colocar em prática a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, uma forma de aumentar o ticket médio. Você concorda que se aumentar o ticket médio, você aumenta o teu lucro? Se aumentar o teu lucro, tem maior satisfação do cliente? Tem maior satisfação do colaborador? É isso que nós buscamos como resultado, aumentar o ticket médio. Toda empresa, se você não está atingindo o resultado que você deseja, tem 2 pontos cruciais a serem observados. Ou você vai ter que mudar pessoas, ou você vai ter que mudar processo. Não tem mágica. Não tem mágica. Isso aqui é matemática. Ou você muda pessoas, e mudar pessoas, no caso, não significa substituí-las. É caro substituir uma pessoa. O tempo que você leva para treinar, capacitar, preparar, é caro. Agora, mudar as pessoas é trazer aumentar o grau de competência, de comprometimento. É cada um dentro da empresa está focado em fazer pequenos ajustes, pequenas melhorias. Então, o nosso objetivo hoje vai ser trabalhar com foco em aumentar o ticket da empresa. A gente já sabe agora qual é a visão da empresa. O que é uma empresa? Agora vamos olhar para aquilo que compõe a empresa, né? Não são pessoas? Cada um aqui dentro, você é um dentinho de uma engrenagem. Cada uma das empresas que está aqui dentro é um dentinho de uma engrenagem maior, que é a New Shape. E cada pessoa que está dentro da tua empresa é um dente dessa engrenagem. Não existe o maior ou o menor resultado, o maior ou menor importância. Agora, como que a gente vai fazer isso? Fala para mim, o que você está buscando? O que você busca? Você como pessoa. O que você busca você como pessoa? O que você está buscando? Uma palavra. Sucesso, legal. Liberdade financeira. Liberdade financeira, tá bom. Aceitei as duas. Estabilidade. O que mais? Melhoria, quem falou? Melhoria. O que mais? O que você está buscando? Evolução? Conforto. O que vocês estão buscando? Como pessoa.
evoluir, aprender. Eu posso resumir com uma palavra. Será que tem uma palavra que englobe tudo que vocês estão falando e aquilo que vocês não falaram também? Será que existe uma palavra que consiga englobar tudo isso? Prosperidade. Eu vou te falar que prosperidade também está nessa palavra. Olha que louco. Cara, ela é grande. Eu posso dizer que você está buscando, você como pessoa, você está buscando resultado? Estabilidade financeira é um resultado? Liberdade financeira é resultado? Evolução é um resultado? Crescimento, segurança, felicidade, tranquilidade, paz, família, harmonia, seja o que você quiser. Concorda que tudo é um resultado? Só que resultado ele tem pilares. Existem 2 pilares que sustentam o resultado. Um desses pilares se chama desenvolvimento técnico. Vamos trazer isso para o negócio. Desenvolvimento técnico, pega a tua formação acadêmica, tudo que você tem, que já estudou tecnicamente. Vamos trazer para dentro do teu negócio. Desenvolvimento técnico é o teu grau de conhecimento sobre o produto que você está vendendo. Você precisa conhecer tecnicamente o teu produto. Afinal de contas, você simplesmente faz a venda, tira pedido, ou você faz uma assessoria, uma consultoria para o teu cliente quando ele chega lá. O que você faz? Espera o teu cliente decidir o que ele quer ou você consegue auxiliar ele lá dentro? Orientação, beleza. Então é uma venda consultiva ali. E para que você possa fazer essa consultoria, você tem que ter um desenvolvimento técnico. Você tem que saber tecnicamente. Só que desenvolvimento técnico por si só não gera o resultado que você espera. Ele necessita automaticamente desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque quem vai habilitar isso tudo é uma pessoa. Você precisa ter desenvolvimento pessoal. Quais são os pilares? Da parte técnica eu não vou entrar porque não é o meu negócio. Mas a parte pessoal, quais são os pilares de desenvolvimento pessoal? 2. E eu abro um apêndice para um terceiro, tá? Primeiro, gestão emocional. A maneira como você lida com as tuas emoções, com as tuas frustrações, com as tuas ansiedades, como você lida com as tuas expectativas. Segundo, comunicação eficaz. A maneira como você coloca e leva para o teu cliente aquilo que você tem aí dentro, seja da parte técnica, seja da parte pessoal, é a maneira como você se relaciona. Quando você tem o equilíbrio, você tem uma boa qualidade da gestão das tuas emoções e uma boa capacidade de comunicação, aí vem um apêndice que eu digo, que é um terceiro pilar chamado aqui de negociação. Habilidade de negociação. Vamos entender por que isso aqui sustenta desenvolvimento pessoal. Quem aqui já saiu de casa estressado com uma coisa ou outra, alguma coisa com a família, um problema que teve, e aí você chega em casa, você chega na empresa, esquece aquela parada de os problemas ficam da porta para fora. Não existe. Não existe. Por quê? A gente está falando de pessoa. Eu não estou falando de máquina aqui. Você não tem, e pode acreditar que isso vai muito na contramão do que você já deve ter ouvido por aí. Não existe forma de você criar essa separação. Os teus problemas eles vão te acompanhar. O impacto deles vão te acompanhar. Só que a consequência pelo impacto do problema vai estar diretamente ligado à maneira como você lida com as tuas emoções. A vida vai estar cheinha de problema. Não importa o quanto de desenvolvimento pessoal você tenha, o quanto de capacitação você faça, a tua vida vai ter problema. O que vai mudar é a maneira que você vai passar a se relacionar com esses problemas. A maneira que você lida com os problemas está diretamente ligado a como você lida com as suas emoções. Como essas emoções impactam no teu dia a dia? Como elas impactam nas tuas decisões? Como elas impactam externamente quando você se comunica? E aí você fazendo uma boa qualidade, uma boa capacidade de gestão emocional, a tua comunicação ela se torna mais eficiente. Só que uma comunicação eficaz ela também precisa de estrutura para isso. Quando você tem, e uma vai impactar na outra. Você chega na empresa, você fala com um colega, só que o colega passou por um BO em casa e nem você sabe. Você não sabe o que ele vivenciou. E você fala algo, dá uma informação, pede um suporte, um apoio, dá uma instrução. Pode acontecer da pessoa entender de uma maneira diferente do que você gostaria? Por que isso acontece? Você não tem ainda, você não sabe como está o estado emocional dela. Como essa pessoa está?
que ela está passando? Quais os perrengues que ela está vivenciando? Então fica um pouquinho mais difícil. Quando você tem uma boa habilidade de gestão emocional, você começa a promover empatia. Empatia na gestão emocional é você identificar a emoção do outro. Na comunicação é você se colocar no lugar do outro. Quando você tem uma boa habilidade de gestão emocional e de comunicação, você está habilitado para fazer uma excelente negociação. Você consegue colocar para fora tudo aquilo que você tem de melhor. Você consegue levar para o teu cliente uma boa habilidade de negociar. E a negociação, ela não é empurrar um produto goela abaixo. O teu cliente ele não vai lá para comprar o que você quer vender para ele. Só que você tem meta. Tem? Como é que você concilia esse jogo de interesse entre aquilo que você tem que cumprir e aquilo que o cliente quer comprar? Conhecendo. E como você vai conhecer o cliente? Utilizando comunicação. Aí você começa a vender para o teu cliente aquilo que ele quer comprar. O cara fica assim, meu, esse aqui é o melhor vendedor do mundo, velho. Não tem porquê. A internet muitas vezes vai oferecer um produto mais barato, mas não vai ter o suporte que você dá. O suporte que você dá para o teu cliente, ele não vai Chegou lá controlar. na loja, gente, querendo comprar alguma coisa até mais cara e eu vender algo mais barato para ele, que era o que realmente ele precisava. Quantas vezes ele voltou depois disso? Todas as vezes. Por quê? O que você falar para ele agora, ele vai. Porque você criou um laço, Não você é criou eu confiança. querendo vender, ele querendo comprar. Mudou a relação. O bom vendedor, ele não vende, ele auxilia. Você só auxilia. Só que para auxiliar, você tem que ter uma boa capacidade de gestão da tua emoção, você tem que ter uma comunicação eficaz e saber negociar. Tudo isso para chegar no quê? Resultado. Só que hoje você já tem resultado. Você já parou para perceber que você tem resultado na tua vida? Só que o teu resultado, ele passa por uma avaliação. Essa avaliação, quem faz? É você, é o mercado, é o colega. A avaliação não tem mágica, ou ela vai ser positiva ou ela vai ser negativa. Avaliação positiva, sucesso. Quem falou em sucesso? Onde? Sucesso. Quando você tem um resultado, planejou, agiu, entrou em ação, teve resultado, o resultado foi avaliado de forma positiva, aqui, sucesso. Deu boa. Quando você atinge sucesso no que você está fazendo, é natural que venha uma motivação. Você se sente motivado por fazer o que você está fazendo. E olha que palavrinha legal. Motivação nada mais é do que, se eu cortar ela, motivo para ação. Por isso que motivação te faz agir. Pensa em você, super motivado, pilhadaço. Eu vou dar uma dormida agora. Por quê? A química do teu corpo está bombando. Você quer entrar em ação. Você tem que voltar a agir. E quando você volta a agir, vai ter resultado que vai ser avaliado. Forma positiva, você está motivado, volta a agir, ciclo virtuoso. O que é isso? Uma espiral ascendente. É quando tudo que você está fazendo está dando certo. É por isso que tem ditado, né? Quando começa a dar certo, tudo dá certo. Quando começa a dar errado, tudo dá errado. Você encontra um caminho, você passa a olhar, pode vir problema na tua frente, mas quando você está programado para olhar a solução, você não procura mais o problema do problema, você enxerga a oportunidade que está dentro do problema. E é isso que faz a diferença entre uma pessoa e outra. Eu lembro, você sabe como é que foi desenvolvido? O velcro. O cara ele estava indo, ele ia para o trabalho dele todos os dias. E aí, cada vez que ele chegava no trabalho, ele estava com as calças cheias de uma plantinha que grudava e não soltava. Ele perdia muito tempo lá limpando, soltando. Era um problema. Ele ficou tão curioso em saber como que esse raio dessa planta gruda desse jeito, e ele foi analisar ela em microscópio. Ele percebeu que a fibra dela, ela é quase como um elo cortado. É um mosquetãozinho. É quase como um mosquetãozinho, a fibra dela. E o que aquilo faz? Ela trava como uma coleira de cachorro, com um mosquetão de rapel, seja lá o que for. É o que ele faz. Ele pegou aquilo que era um problema e reproduziu sinteticamente. Uma das maiores patentes do mundo. Velcro é marca. Assim como tantas outras que a gente acaba generalizando. Um problema virou uma oportunidade. E o problema só vira oportunidade quando você olha para aquele problema ou para aquele fato por um ponto de vista diferente. Cada cliente que chega na tua loja reclamando por um problema ou outro, você tem uma oportunidade de conseguir encantar esse cara e fazer ele ser o teu melhor amigo. De quem você prefere comprar? De estranhos ou das pessoas que são confiáveis a você?
A possibilidade da pessoa que você confia te enganar é muito menor. É muito menor. Só que nem sempre vai viver dessa forma. Pode acontecer desse resultado ser avaliado de forma negativa. Quando o resultado é avaliado de forma negativa, diferente aqui, você tem um fracasso. E o fracasso ele não te motiva, não. O fracasso, na grande maioria das vezes, ele joga a pessoa num buraco. Desmotivação, depressão, inércia. Só que a inércia também gera resultado. Ficar parado também é fazer alguma coisa. Só que quando você entra no estado de inércia, o resultado produzido talvez não é aquilo que você espera. E aí você passa aquele resultado por uma avaliação, percebe que a avaliação não foi legal, entrei na loja, estava mal, saí de casa, briguei com a minha esposa, discuti com a minha filha, cheguei mal na loja, fui atender um cliente, meu estado interno estava legal, minha comunicação falhou, internamente, mentalmente eu xinguei bastante o cliente, ele não ouviu, mas eu xinguei. Isso impactou na minha comunicação, essa comunicação, a ação que eu tive gerou um resultado, já tomei uma bronca porque deixei de fazer uma venda, uma bronca interna, eu mesmo me questionei, estou me sentindo frustrado, abatido, fracassado. Por quê? Porque não está dando certo. Mas agora está chegando outro cliente. Puta que merda, outro cliente, cara. Lá vou eu de novo. E é com esse ânimo que eu vou atender. Arrastando. O cliente, mesmo que você não fale, ele compreende que a coisa não está pegando. Ele não tem consciência, mas alguma coisa ali para ele não está legal. Ah, não, só para você pegar uma barrinha. Obrigado, viu? Depois eu volto. Barrinha? Barrinha. Tá. É muito rápido isso. Quem é a pessoa responsável pela mudança do teu estado interno? Só você. Nesse momento aqui surgem emoções. Porque emoção está associada com o desenvolvimento pessoal. Existem emoções aqui que te paralisam quando te colocam numa inércia. E tem emoções que te colocam em movimento, te fazem agir. Emoção que te paralisa aqui, por exemplo, você vai ter aqui medo, tristeza. Coloca em movimento raiva, alegria e outras tantas derivadas dessas aqui. Quando você sabe lidar com as suas emoções, você tem uma habilidade melhor de lidar com aquilo que você está sentindo, você promove autorregulação. Quem acha que é ruim sentir medo, levanta a mão aí. Tristeza. Melhor, quem acha que existe emoção boa ou ruim, levanta a mão. Mantém a mão levantada. Positiva ou negativa, levanta a mão. Dá uma olhada que é a grande maioria das pessoas. Quando você começa a entender, vou te falar, é bobeira, tá? Não existe emoção ruim ou negativa. Todas as emoções são boas. O que é ruim ou negativo? O resultado. Essas emoções, se você tem a habilidade de lidar com as emoções, entende qual é a função biológica delas, dentro do teu negócio as emoções estão inseridas. Dentro do teu negócio, a química do corpo ela acaba mudando de acordo com a emoção que a pessoa está sentindo, isso impacta mente e corpo, sistema único, vai impactar. A pessoa ela pode adoecer emocionalmente e essa doença emocional ela está sendo trazida para o corpo. Por quê? As células imunológicas, que são as segundas células com maior número de neuroreceptores química cerebral, elas acabam tomando impacto, tomam um golpe, tomam um baque. E são elas que acabam deixando o teu corpo aberto para qualquer resfriadinho virar um catatal de uma gripe. Agora, quando você consegue fazer uma boa gestão das tuas emoções, você entra nessa estrutura de mexer. Aquilo que estava ruim, putz, cara, tô desmotivado, tô na inércia, tô me sentindo triste, ou tô com medo, alguma coisa derivada disso. Se você sabe como lidar com a emoção, automaticamente você rompe o ciclo. Da mesma forma como raiva e alegria, que são emoções que te colocam em movimento, você acha que com alegria você sempre vai fazer a coisa dar certo? Quem já fez caca estando muito alegre? Um pico de euforia e você compra algo que você não precisa. Se arrepende depois. As emoções, a maneira como você lida com elas, é o que vai impactar diretamente no teu resultado. Só que, como o resultado acaba sendo avaliado de forma negativa, e você fez isso por conta da emoção, não, eu falei isso para a pessoa só porque eu estava com raiva.
a culpa é da raiva, ela não é mais minha. Então você terceiriza a responsabilidade, a emoção vira a vilã da história e você deixa de aproveitar algo que pode te ajudar a chegar no resultado que você deseja pelo simples fato de não saber lidar com ela. Agora olha que bacana. Que doido isso. Vocês me falaram que a empresa é formada por pessoas que realizam processos para chegar em resultado. Pessoas desenvolvimento pessoal. Processos desenvolvimento técnico. Resultado ele é redundante. Resultado é resultado. Isso significa que a mesma estrutura que rege a tua vida rege a tua empresa. A tua empresa ela também é um organismo vivo, porque ela é formada por pessoas e essas mesmas pessoas também almejam resultado e esse resultado vai passar por capacitação técnica, por desenvolvimento pessoal, vai ser avaliado, você vai lidar com frustração, decepção, com empolgação, com animação, com estímulos, você vai lidar com tudo isso. E é isso que vai gerar o aumento do ticket médio do grupo. Pessoas que executam processos para chegar em resultado. Mas o que é importante, hoje, o que a gente está trabalhando aqui? Se nós queremos que a New Shape aumente o resultado, e esse resultado a gente está chamando de lucro, o que a gente está trabalhando hoje? Você acredita que o que a gente está fazendo aqui, a gente está com as pessoas comprometidas aqui dentro? Nós temos pessoas comprometidas aqui dentro? São pessoas competentes? Nós vamos trabalhar hoje aqui desenvolvendo ainda comportamentos. Comportamentos que sejam alinhados a essas pessoas. O que está acontecendo hoje, o que isso aqui é? Processo. É um processo. Você acredita que isso gera valor? Gera valor para você como colaborador, como empresário, como pessoa, como ser humano? Se isso gera valor, o processo está certo. Se ele gerar resultado, ele foi eficaz. E tudo isso aqui é o que a gente vai chamar de cultura da empresa. O que é a cultura da empresa? Um dia nenhum de vocês vai estar aqui. Nem nós, nem o Cleverson, ninguém mais. Mas a empresa, por conta de uma cultura forte, ela perdura. Ela fica. Aí é legado. E cada um de vocês hoje faz parte dessa construção. A New Shape é uma empresa jovem. Agora, quantos anos tem pela frente ainda? O fortalecimento dessa cultura é o que vai fazer com que os processos, que as pessoas, que essa mentalidade e que as escolhas e ações que vocês estão promovendo hoje, lá na frente, vá trazer resultado. Resultado que na empresa é o lucro e aqui na vida pessoal, a avaliação que você vai estar passando. Quero que você fale para mim. E qual é, e anota, o que os outros colegas falarem também, tá? Qual é, tem algum suplemento, algum combo da tua loja que você tenha dificuldade em vender? Tem algum suplemento aí que você tenha dificuldade ou algum combo que você tenha dificuldade em fazer venda? É como pessoa ou como loja? Como pessoa, você. Pode ser que a loja vende, mas eu não consigo. O meu colega está vendendo, mas eu não consigo. Produtos de valor mais alto. Tem especificado, Felipe, algum? Uma proteína mais cara. Alguém mais passa pela situação? Dificuldade de vender um produto com um ticket mais elevado? Tá. O que mais? Por que você acha que é mais difícil de vender? Talvez porque o cliente não conheça o produto. Talvez porque o próprio vendedor acha que é caro. É, também. Para
Para mim é caro, eu tenho vergonha de dar esse valor. Será que isso acontece? Com certeza. Mas não só isso, Steve, tem a questão, às vezes, que a pessoa já vem pré-condicionada, Sim, mais uma... não, estou dizendo que uma das coisas, às vezes, alguns... eu tô colocando uma outra coisa. Talvez a pessoa já vem condicionada a um produto um pouco mais em conta, e até tu mudar o pensamento dela para um produto mais caro, é um processo um pouco mais... Que vai ser o melhor para ela naquele momento. Porque às vezes ela não vê que aquele valor é diluído no mês também. Porque ela vê assim, vou gastar 400 pila. Tá, legal. Quando tu dilui e mostra que vira 2 pila, né, por dia, aí a coisa começa a mudar. Começa a entender, então, o seguinte. Mais alguém tem algum outro tópico diferente disso? Mais algum? Produtos que eu provei e não gostei. Aí eu não consigo. É verdade. Não tem tempo. Meu, se eu não gostei desse negócio aí, Eu penso, bah, eu já não acredito no produto. Sim, não vem porque não vem. E peraí, eu não gostei, deixa eu entender só, esse eu não gostei. Eu não gostei do sabor ou eu não gostei do resultado? Depende do produto. Às vezes é um whey que eu não gostei da saborização, às vezes é um produto que eu não vi o resultado que ele prometeria, sabe? Depende. Tá? E muitas vezes o cliente está esperando a nossa opinião e se a gente dá. Não, assim, é realmente bom o sabor, como é que é, e daí sabe que é ruim, ele cai. Só com a tua expressão facial, às vezes o cliente já. Aham. Ele já matou a charada. Pra ti ou tu pegou a opinião de mais 4, 5 pessoas? Essa aí é um grande ponto, olhar. Tá, mas peraí. Quem aqui... Vou fazer uma pergunta que eu sei... Vamos ver o que vai acontecer. Quem gosta de cerveja? Tá. Tem gente que gosta, não vou levantar não. Quem gosta de cerveja e toma IPA? eu não gosto da IPA dele. Tamo junto. Tem gente que odeia IPA. Por quê? Que amargo. Amargo. Quem não gosta de IPA aí? Não gosta de IPA. A minha esposa não gosta de IPA também. Tá? Agora, se alguém me falar que a IPA é ruim, eu respeito a opinião da pessoa. Mas eu não vou deixar de tomar porque eu gosto. Isso é só pra gente entender que aquilo que eu não gosto não significa que as outras pessoas não vão gostar. É a minha opinião. E quando eu acredito na minha opinião, eu passo a ter comportamentos e reações. Olha só, todo o resultado... Cara, eu provei a whey e o gosto dele... não gostei. Eu avaliei o produto, avaliei ele como... Eca, que nojo. Eu estou desmotivado a vender esse produto. O cliente chega, eu vou entregar para ele qual o combo de opinião? O que eu já formei. Eu sou muito assim, tipo, do que o cliente entra procurando. Se ele entra procurando tal coisa, eu digo que é maravilhoso. Às vezes eu nem experimentei. Eu digo, concordo contigo, é maravilhoso. Então, às vezes eu vendo uma coisa que eu não sei se é maravilhosa. Mas se o cliente já disse que é maravilhoso, por que Concordo com ela. por que eu Só tem detalhe aí. pra outro que eu acho maravilhoso? Eu só cuidaria com um detalhe. Se eu não conheço para dizer que ele é maravilhoso, eu não vou falar que eu acho maravilhoso. Eu vou falar, olha, o comentário eu não experimentei ainda, mas as pessoas estão me dando tal feedback. Por quê? Aí eu consigo levar o que realmente está acontecendo, não aquilo que eu estou pressupondo. E porque eu entendo essa... É uma mudança de ponto de vista para o teu cliente. Só que você vai entender um pouquinho que a tua comunicação, né, que eu estava aqui há pouquinho, a comunicação ela não é só a palavra. A palavra só é uma parte da tua comunicação. E quer saber de verdade mesmo? As palavras representam o menor impacto da tua capacidade de comunicação. As palavras que você está escolhendo, o menor impacto da tua comunicação. Vai mudar? É um outro conjunto que a gente vai trabalhar. Eu preciso agora, antes de mais nada, agora é hora da gente trabalhar com algo um tanto quanto delicado, perigoso. E eu preciso 7 voluntários. Vem. 1, 2, pode ir passando aqui. Felipe, pode ir parando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ir parando aqui do lado. 3, 4, 5, 6, mais um. Mais um voluntário, dou-lhe uma. Bem, beleza. Você 7, vamos ver o seguinte. Venham comigo, você 7 aqui. Cada um de vocês agora, você vai botar um material aqui, isso aqui é um EPI, tá? É equipamento de proteção individual.
Nos olhos. Isso, para vendar mesmo. Não conhece ainda, né? Tá. Então agora você pode colocar a venda nos teus olhos. Eu vou pedir para quem está do lado de fora, só ajuda o pessoal a sair da área demarcada aqui com o quadrado. Felipe, dá um passo atrás aqui. Aí já está indo, foi. Mais. Pode ajudar o pessoal a sair. Mais. Olha, vocês estão indo bem para caramba esse negócio. Tá aí, tá ótimo. Grande maioria simplesmente se omitiu. Tá certo, cada um tem o seu motivo, cada um tem o seu porquê. Mas o que eu quero agora é, mais uma vez, te trazer para olhar para isso. Será que esse tipo de situação não está acontecendo dentro da tua loja? Será que será que o teu cliente não está entrando lá cheio de dúvidas e você está esperando que ele venha te perguntar? E aí ele, para não perder o tempo dele, deixa eu pegar esse aqui, já estou indo lá. Valeu, viu? Obrigado pelo suporte aí. Outra hora a gente conversa. Será que você está abrindo mão de oportunidades de venda para o teu cliente por simplesmente ficar olhando de fora? Será que isso está acontecendo por falta de um processo? Como você aborda um cliente quando ele chega na loja? Como você começa um processo de venda? Como você inicia isso? Você começa ou espera que ele comece? Tem que ter uma iniciativa. Tu começa recepcionando por isso, né? Mas isso acontece ou eventualmente está passando batido e deixa o cliente, que esse é só mais um curioso que está aqui dentro? Nem tem como, porque tão pequeno, o cliente fala na minha frente, né? Daí como é que eu não vou nem falar com ele? Eu acho que a abordagem acontece. Muitas vezes é uma abordagem fria. Aí, tipo, oi. Eu queria investigar mais, né? Eu acho que a abordagem acontece, mas muitas vezes não é com uma certa vontade. A abordagem, sempre que você for atender um cliente, a primeira coisa, você tem que demonstrar genuíno interesse. O que é muito comum? Você entra numa loja qualquer, cara, é muito comum, é muito comum. Você entra na loja, tá aquela fila de vendedor ali para ver quem é o da vez, né? Aí fica esperando. Aí se cutucam primeiro para decidir, não era eu, mas o que foi outro vai. Posso te ajudar? Ou só isso aí? Para ti? E para ti? Quando tu recebe um assim do cliente, eu me ajudo. Te desmonta, né? Só pra isso. Não, não sei. O sol consegue ajudar. Sabe? A gente ouve muito isso. Sério? Eu me ajudo, sim. O cliente ele pode entrar na loja e te desmontar dessa forma? Pode. No segmento de vocês têm alguns perfis de cliente que você vai encontrar. Você vai encontrar muito personal. Você vai encontrar muita gente com conteúdo. Você vai encontrar gente prepotente, arrogante, humilde, amigo, parceiro, simpática, antipática, carente. Você vai encontrar de tudo. Independente do perfil que você encontrar, essa é a habilidade de uma venda consultiva. Essa é a habilidade de um vendedor. Eu lembro uma vez, eu entrei nas lojas, cara, numa loja Colombo, no shopping Praia de Belas. Logo que chegou as televisões de plasma, aquela televisão grande, 42 polegadas, eu lembro até hoje, custava 25 mil reais naquela época. Eu não entrei lá para comprar, mas eu estava muito curioso para saber qual era a diferença do plasma do LCD. E eu entrei, aquele tipo. Na verdade, eu estava fazendo um tempo, estava esperando a minha esposa chegar, vou lá dar uma olhada. Aí cheguei ali e fiquei esperando. Aí dei uma olhada, entrei, chegou um vendedor. O nome dele é Brasil. O cara chegou, abordagem de um vendedor quando tem um cliente dando aquela espiada. Como é que é? Não. O vendedor. Daí ele chegou. Oi, tudo bem? Posso te ajudar? E o cliente que estava ali só fazendo tempo respondeu o quê? Tô só olhando. Tô só dando uma olhadinha. Ele, poxa, que legal que você tá olhando. Significa que elas que chamaram a atenção, né? Na verdade, o que você está querendo saber mais sobre elas, já que você resolveu parar para dar uma olhada? Aí eu trouxe a minha curiosidade. Cara, na verdade eu tenho uma dúvida. Mas eu não vou comprar, viu? Não precisa perder teu tempo, eu não vou comprar. Eu não tô aqui para comprar. Minha esposa tá vindo aí, tá demorando. E aí, cara, tem que esperar ela chegar aí. Vou estar parado aqui dentro. Entrei para dar uma olhada. Por isso que eu tô só olhando. Aí ele perguntou, tá, mas e qual é a tua curiosidade, tua dúvida sobre a televisão? É bonita, né? Muito legal. A minha dúvida é a seguinte, qual a diferença entre LCD
e plasma. Ele, você quer saber sobre LCD e plasma? Eu quero. Cara, eu fiquei meia hora. Ele não me vendeu. Eu não comprei. Eu vendi 4 televisões para ele depois. E eu não vendia de 42, eu vendia a maior que tinha. Porque a gente estava reformando o escritório em Porto Alegre e na nossa sala de reuniões precisava ter uma televisão grande. Na verdade, eu não vendi as 4, eu vendi 2. Ele teve a habilidade de dobrar o valor da venda. Mas quando eu falei para um amigo meu que estava reformando a sala, eu falei, cara, você vai botar uma tela dessa? Vai lá nas lojas Colombo, do Praia de Belas, você entra lá e procura o Brasil. Meu, o cara sabe tudo, me deu uma aula sobre a televisão, sobre a diferença de uma e outra. Impressionante. Ele foi lá, saiu de lá e me ligou. Pô, ele vim aqui, cara, conheci o cara. Pô, gente boa pra caramba, hein? Pô, parceirão, parece que conhece a gente há um tempão já. E isso é um vendedor. Ele criou uma oportunidade para um curioso. Cara, parece que a gente... E o que é pior, acabei levando mais 2 para casa. O cara conseguiu me convencer de que eu estava tendo uma excelente oportunidade. Porque eu fiz uma proposta para ele, falou, mas quem sabe levar essa e tal, eu fui mostrando. E aí, chegou no final, ele falou, tá, mas eu levo se for nessa condição. Aí o vendedor, se eu conseguir para você os 4 aparelhos pagos nessa condição que você está falando agora, você fecha agora comigo? Não, se você conseguir, eu fecho. Eu vou falar com o meu gerente e já volto. Quer um café? Uma água? Saiu. 5 minutos depois, parabéns, você acabou de comprar 4 televisores. E ele tava com as 4 televisões lá, ligou ainda para ver, cara, a gente precisa de uma caminhonete para vir buscar aqui, porque não cabe. E ele não queria esperar pela entrega. Mas o que foi isso? Foi um vendedor que fez uma abordagem onde ele teve proatividade em chegar num... Curioso. Eu estava só olhando. Quantas pessoas que entram dentro da tua loja e que muitas vezes, por estar só olhando, a gente dá aquela escaneada assim abaixo, você é mais um curioso, cara. Mais um que tá só olhando. E esse só olhando é o cara que vai te abrir as portas, de repente, para um grande cliente, ou ele mesmo é esse grande cliente. Quanto cliente e cliente que você acaba ignorando a pessoa? Ou você nem ignora, você cumpre um processo, você cumpre um protocolo, mas internamente você já não gosta daquele produto, ou você não acredita que aquele cliente vai gerar venda. E o atendimento que você dá, você acha que é o atendimento mais adequado ou é um atendimento só para ocupar ali, para cumprir a tabela? São esses aí as oportunidades que você tem para poder aumentar teu ticket, aumentar tua venda. Vamos entender um pouquinho por que a nossa comunicação, às vezes, por mais que você está falando de uma maneira que te parece clara, por que é o que a gente viu do lado de fora? Chamei o Cleverson no canto e falei, cara, para aqui comigo, vem cá. Não tinha uma liderança clara, não tinha até um objetivo. Vocês até tinham um objetivo, que era tirado ali de dentro. O objetivo ele até era comum. Não teve planejamento, a ação aconteceu de maneira desorganizada e isso gerou a consequência que eu achei que dessa vez a gente ia explodir mesmo. Eu acho que aquela lata tomasse mais um tombo e ela ia explodir. E eu não tenho ideia o tamanho do banho que a gente ia tomar ao redor dela. Alguém já conseguiu? Já. Fizeram um processo de comunicação melhor ou tipo, foi que nem... Começaram desorganizados que nem vocês. Começaram batendo cabeça que nem vocês. Só que em 3 minutos... Alguém falou, gente, para. Me ouve. Vamos fazer o seguinte. Tem 3 cordas, tem 6 pontas, tem uma pessoa sobrando. Deixa ela separada aqui. Se alguém queimar, a gente troca. Pronto, já resolvi os vendados. Pega as cordas e estica todo mundo. Estica as cordas aí entre 2, num lado só. Foram tudo para uma lateral, 3 duplas. E um cara de backup. Agora, vamos ver o seguinte. Ninguém mais fala. Eu vou explicar qual é a minha ideia. A minha ideia é a gente arrastar ela, trazer... Vocês tiveram um agravante que dificultou o trabalho de vocês aqui. O tapete. O tapete dificultou. Esse aí eu até nem dei muita atenção, mas o tapete dificultou sim. Porque não deixou deslizar. Ele atrapalhou vocês bastante aqui. Mas o que eles fizeram lá? Eles puxaram o cone. Ele pegou toda a estrutura do jeito que estava.
O cone aqui. Uma corda só no primeiro momento. Ele passou uma corda só aqui. As outras duas pessoas estavam aqui, ó. Porque se esse aqui der BO, entra o próximo. Se der BO, entra o próximo. Trouxeram o cone para cá. O cone chegou aqui, ele parou. Ele reposicionou uma dupla aqui. Essa dupla que estava aqui, trouxe o cone para cá. A partir do momento que o cone está no cantinho, você tem liberdade para poder manusear. O que ele fez? Ele posicionou corda que foi e que voltou. Aí tinha um vendado segurando dois lados e um vendado segurando dois lados. Cada vendado teve 4 pontos de apoio. Cada corda criou quatro pontos de apoio. E ele passou mais uma, que pegou aqui da mesma forma. Então, com 2 cordas pegando em 8 pontos, aí eles levantaram, trouxeram mais próximo ainda, levantaram, largaram lá de fora. Essa aqui foi a estratégia que vai funcionar mais de uma vez. Mas isso só acontece quando tem o quê? Planejamento. O objetivo já sabia. Agora, planejamento. Eu vou falar disso que eu vou passar para vocês agora, mas eu já quero colocar aqui para que vocês comecem a olhar para isso, tá? Tudo. Existem 5 passos muito claros para que você possa realizar qualquer objetivo na tua vida. Você conquista qualquer objetivo, qualquer coisa que você quiser na tua vida, tá? Mais tarde, hoje no final do dia, a gente vai falar mais sobre isso. Primeiro, o que você precisa? Ter um objetivo. Então você precisa ter um objetivo. Segundo, precisa de planejamento. Como você vai realizar determinado objetivo? Terceiro, quando você criou um planejamento, o fruto dele é um plano de ação. Mas não basta você ter um plano de ação e não botar ação no plano. Por isso, terceiro passo, ação. Você pode desenhar o melhor plano de ação da tua vida. Ele não vai fazer acontecer sozinho. Você precisa botar a mão na massa. Por isso que o líder não sai do operacional. Por isso que o líder tem que estar junto acompanhando. Ah, Rani, mas eu quero ser só dono. Beleza, tá bom. Você está pronto para pagar um preço? Ou você vai ter que botar alguém capacitado que possa estar lá dentro, olhando por ti, e tá tudo bem. Eu tenho um amigo em Curitiba, ele tem 3 lojas, e as lojas dele, ele utiliza um padrão autogerenciável. Ele não tem gerente em nenhuma loja. São 3 lojas, são dentro do supermercado Angeloni, ele tem uma franquia da Hering, ele tem uma loja de calçados, e ele tem uma boutique com a esposa, onde vende multimarcas. Não tem um gerente. Ele monitora tudo pelos relatórios, câmeras, mas toda segunda-feira ele tem treinamento junto com o pessoal, com o time dele. Toda segunda-feira ele tem treinamento com o time dele na abertura. Então ele tem processo muito bem definido. Ele passa mais tempo em Foz do Iguaçu, lá no Mabu Termas, do que fazendo qualquer outra coisa. Tem 3 filhos pequenos, então o que ele mais faz? Mas ele teve o objetivo, ele planejou e agiu. 4. Você precisa promover consistência. Não adianta agir uma vez só. Pensa no teu cliente. Qual é um objetivo comum de uma pessoa que entra na loja? O objetivo mais comum. Tem algum que seja mais comum entre o teu perfil de cliente? Emagrecer. O cliente tem um objetivo, ele quer emagrecer. Contrata um nutricionista, um personal. Faz um planejamento. Até age. Vai para a academia, compra um combo, mas utiliza o combo durante uma semana, não gosta do gosto, acha que aquele produto já não serve mais, é ruim, tá ficando com fome ou tá ficando enjoado. Não é só isso, tem a questão do valor também. Vai lá, compra, gasta 500, 600 pila no combo. Depois ele não consegue manter porque... Aí falta o quê? Consistência. Sabe o que ele vai dizer depois? Produto aquele não funciona. Por quê? É necessário que seja implementada consistência. E depois de ter consistência, aí você vai aumentar a intensidade. Não adianta inverter os passos aqui, não dá para você colocar a intensidade antes do planejamento, consistência sem objetivo, agir sem ter planejado. Qualquer uma dessas aqui que você inverter, vai ter problema, vai gerar um problema. A nossa comunicação, ela é repleta de distorções. A nossa comunicação é repleta de distorções. Dentro da PNL,
existe uma pressuposição que diz que mapa não é território. Vamos entender um pouquinho isso. Alguém já conhece PNL aqui? Legal. Além do Felipe e do Cleberson, alguém mais aqui é practitioner? Já fez formação? Você fez aonde? Na Escola Livre. Escola Livre? Com quem lá? Com o Leonardo? Marcos? Legal. Fiz toda a formação. É? Legal, bacana. Quanto tempo faz que você fez formação? De lá pra cá eu venho estudando. A PNL ela atualizou muito, tá? Tem muita coisa nova. Eu fiz a minha formação com o Grinder direto. Isso daí tem alguns anos já. Fiz com o Grinder, fiz com o Robert Diltz, estudei com o Tony Robbins, então eu trouxe conteúdo de fora e hoje é o que, cara, é o que tem de melhor. Inclusive o Practitioner hoje ele é reconhecido em Curitiba como curso de extensão acadêmica, certificado pelo MEC também. Mapa não é território. Fala para mim aí. O que é um mapa? O que é um mapa? Mapa é uma representação. Faz sentido para vocês? Mapa é uma representação? Ótimo. Se o mapa é uma representação, o que é o território? A coisa em si. Se eu desenhar aqui no chão o mapa de Lisboa e subir nele, eu estou sobre o mapa de Lisboa? Sobre o mapa, sim. Sobre o território português? Sobre Lisboa? Não. O mapa é o que nos faz compreender o território que você está inserido. Isso aqui, ó, isso aqui tudo, o que é? Território. Tudo que é real é território. Tudo aquilo que é verdadeiro é o teu mapa. O mapa é a maneira como você vai representar a realidade ao teu redor. Grande, pequeno, maior ou melhor. Era mais ou menos a conversa que a gente via ali do lado com os vendados. Vem mais pra cá. Pra quem tá falando vem mais pra cá, sabe qual é o K? Sabe o quanto é o mais? Por quê? Tá no mapa de quem tá falando. A pessoa que tava vendada, até porque ela não tava nem enxergando, ela tava reagindo com base no mapa dela. Mais pra cá, tá. Pra cá, não, é pra outra esquerda. Tá, mas é pra esquerda de quem, afinal? Isso tudo, ajuste de mapa. O território era o mesmo. A maneira como você vai lidar com o território, que você formata o teu mapa, é o que vai determinar o teu resultado. Para que a gente possa entender, o que é isso aqui? Controle? Não. O que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? Não. Não. Controle, laser, negócio de passar slide? Não. É o território. Isso aqui é um território. O que é controle? Seu mapa. Laser, no seu mapa. Controle, negócio de passar slide, no seu mapa. É a representação que você tem. E essas representações diferentes aqui já nos mostram diferentes mapas. Você acredita que se a gente pegar esse passador de slides e levar ele para a mão de um índio, não um índio que usa iPhone, mas para um outro índio, um índio roots mesmo, raiz, entregar para ele, ele vai dizer que isso aqui é um controle, um passador de slides, alguma coisa do tipo? Por quê? Porque a informação não faz parte do mapa dele. Ele não tem essa informação inserida lá. Logo, o território ali para ele é desconhecido. Mas ele precisa dar entendimento e nós somos lógicos e racionais. Ele tem que buscar uma informação dentro do background dele, tudo que ele tem armazenado, para dizer que aquilo faz sentido. Por quê? Parte do neocórtex. É o teu córtex pré-frontal, que é a parte onde você processa a lógica, a razão. É a maior parte do teu cérebro, mas que é responsável por apenas 5% daquilo que você faz. 5% dos teus comportamentos você tem consciência. 95% ou mais do que você está fazendo hoje, você não tem a menor consciência, opera a nível inconsciente. Agora, entendendo que isso daqui é um território, fecha os olhos e mantenha os olhos fechados. Fala para mim agora, mantendo os olhos fechados, eu quero que você descreva a sala que nós estamos. Vai falando pausadamente, tá? Um fala que eu vou anotar daí.
Vai lá, abre os olhos. Abre os olhos. Primeiro, antes da gente começar aqui, faz a tua checada e faz uma checagem para ver o que aconteceu. Vamos lá. Vamos ver agora. Vamos entender o que aconteceu. A parede é branca. A parede é branca. Tem certeza? Tá, mas peraí. Depende do nível de branco. Se eu chegar numa loja de tintas aqui, qual é a loja de tintas aqui próximo? Branco é aquilo ali, ó. Se eu chegar numa loja de tintas e pedir tinta branca para pintar a parede, sabe o que vocês aqui vão me dar? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um G. É um G, não é um G, é só um G. É, aqui é um G. Uma TV. Tem uma TV? Tem. Por que não falou qual é o tamanho da TV? Como é que você sabe que eu sei o tamanho da TV? Mas nem eu sei o tamanho da TV. Mas e se isso fosse uma informação importantíssima? Aqui, no tamanho da televisão, eu tenho um O. A sala, ela é um retângulo? É. Mas ninguém se ateve a me falar também o tamanho da sala, qual a metragem quadrada dela. Mas você concorda que isso é uma informação que está no território? Sim. E se essa informação fosse importante para o cliente que quer comprar a sala? Tijolo. Tijolo à vista, estilo antigo. Eu quero que você olhe, pensa, tijolo à vista, estilo antigo. Para você, esse é o padrão tijolo à vista, estilo antigo? Não. Então aqui, se não é para todo mundo, aqui eu tenho mais um G. Um quadro branco não usado. Quem aqui até falarem do quadro branco não usado não tinha nem visto o quadro branco? Levanta a mão. Exatamente. Eu falei no início. Todo mundo viu o quadro branco naquela hora? Beleza. Um quadro branco não usado? Sim. Nós não sabemos da mesma maneira qual é a dimensão desse quadro branco, ou todo quadro branco tem exatamente o mesmo tamanho. Ontem lá na Uniftec eu estava com um quadro branco que devia ter, sei lá, uns 12 metros, cara. Mais ou menos isso, que era toda a extensão da sala. 12 por uns 2, mais ou menos, 1,5. Tijolo à vista, estilo antigo, quadro branco não usado, tá lá, não temos o tamanho do quadro, então aqui eu posso ter mais um G. Cadeira de massagem. Quem que não tinha visto cadeira de massagem aqui? Aqui, para vocês, eu tenho um O. Janelas grandes. Aonde que tem janela grande? Tá, mas isso aqui é janela? Mas parece, né? Sabe o que é isso? Isso é um D. Tá ligado, né? Ah, fico feliz com isso. Balcão. Meu, balcão. Que balcão? Isso é um armário? Tá, é um balcão ou é um armário? Alguém é arquiteto aqui? Para nos dar um help? Arquiteto. Só para saber, porque para mim tem diferença. Então pode ser que eu esteja equivocado também. Mas aqui eu tenho um G. Mesa de escritório. Tá. E é exatamente esse tipo de mesa de escritório que você pensou? Olha para ela. Você que falou sobre a mesa de escritório. Vê se foi exatamente essa mesa de escritório que você viu. Quando você falou sobre ela. Tá parecida. Aqui a gente tem mais um G. Pessoas. Quantas pessoas? Quantas pessoas a gente tem? Aproximadamente você deve perder peso se você consumir isso. Aproximadamente alguma coisa. Aqui eu tenho mais um G. Piso laminado. Piso é laminado? É, ele poderia ser, pelo visual dele, poderia ser um laminado ou um vinílico. Eu não sei se é laminado ou se é vinílico. É. É laminado? Então, beleza, aqui a gente tem um piso laminado. Mas a gente não sabe quais as dimensões de cada peça. E quando eu perguntei sobre a cor, falaram marrom. Amêndoa?
amêndoa, castor, tem um monte de cor, né? Eu não sei quem é que dá nome para as cores. Agora, quando a gente fala que ele é marrom, eu tenho mais um G aqui. Várias lâmpadas. Tem várias. Mas quantas especificamente? Rani, saber quantas lâmpadas tem especificamente? Tem um monte de lâmpada e está iluminando quem está. Mas se a informação do número de lâmpadas fosse a informação fundamental para me fazer escolher comprar, alugar ou não a sala. Se eu vou fazer a locação de uma sala para fazer um evento, essa informação para mim ela é fundamental. Perguntou quantas lâmpadas tinha na sala quando tu marcou o evento? Perguntei. Aqui não. Aqui não. Por quê? Quem está contratando a sala é ele, não sou eu. Eu perguntei para ele, mas perguntei, quer que eu contrate o local? Não, já tem um lugar lá, já vou fazer lá na academia. Então tá bom. Várias lâmpadas. Tipo de lâmpada, LED e fluorescente. Vou te falar que quase cego agora olhando para a lâmpada. Eu não sei se isso aqui é LED, viu? Eu acho que não é LED. Spot e fluorescente. Tem branco e amarela. Tem as duas cores aqui ainda. Tá? Mas vamos entender isso aqui de uma maneira mais ampla. O que é isso aqui? A nossa comunicação, para que a gente possa trazer as informações do território que você está inserido, você não consegue trazer tudo que está no território aqui para dentro. Não tem como. Você não tem capacidade para isso. Por quê? Não é sobre-humano isso. Você não consegue trazer tudo. Existem pessoas que conseguem trazer todas essas informações, mas é um caso patológico que se chama hipertimesia. É quando a pessoa ela memoriza tudo que ela está vendo. Só que ela não consegue desprender e deixar essa informação recalcar para o inconsciente, o que é um processo natural. Traumas, fobias, compulsões, momentos de dor e de tristeza, as memórias que você teve no teu passado e que hoje impactam no teu presente. Isso é natural que, com o passar do tempo, você sedimenta ela e recalca lá para o porão das memórias esquecidas. Quem assistiu Divertidamente, lembra do porão das memórias esquecidas? Onde estava lá o palhação. Coisa que não fazia mais sentido para ela, mas o palhação era uma fobia que ela tinha. A protagonista tinha uma fobia, ela tinha um trauma por conta do palhaço. Estava lá embaixo. Pessoa que tem hipertimesia tem um canal direto conectado. O tempo inteiro, a consciência está trazendo tudo que já viveu. 6, 7 casos, a última vez que eu vi, isso no mundo, tá? Agora, pra gente, é saudável que você esqueça. Por isso, você não vai trazer toda a informação aqui para dentro. Parte da informação simplesmente vai ficar pro lado de fora. O que você vai trazer aí para dentro? Aquilo que é relevante. Exemplo, a cadeira nem todo mundo viu. E ela está exatamente embaixo do quadro que todos perceberam. O que fez todos perceberem o quadro? Eu ter falado dele no início. Eu transformei ele em algo relevante. A partir do momento que eu chamei atenção para o quadro, todo mundo percebeu. Mas a cadeira que estava junto com o quadro, ninguém percebeu. Ou melhor, ninguém não, algumas pessoas não perceberam. Acabou passando batido. Por quê? Você não trouxe essa informação para o teu mapa. Cada pessoa aqui dentro possui um mapa. Todos nós possuímos mapas e os mapas são diferentes. Era o que eu falava no início, quando falava a diferença entre irmãos gêmeos, por exemplo. Agora, de todos os mapas do mundo, qual é o melhor mapa que existe? O meu. O meu. Por quê? Você concorda que o meu mapa é o melhor de todos? Você concorda que o meu é o melhor de todos? Por que não? E qual é o melhor mapa do mundo? O meu. Mas por que o teu mapa tem que ser o melhor mapa do mundo para ti? E ele é, tá? Se você está contente ou não com o resultado que ele está promovendo na tua vida, é outra história. Agora, o teu mapa, ele é o melhor mapa do mundo para você, porque ele valida exatamente aquilo que você acredita. O teu mapa hoje te faz consumir menos energia. E energia é um ativo valioso para o teu sistema nervoso que tem que te manter vivo. O teu mapa, ele te coloca em uma zona de conforto. Só que muitas vezes você pode estar utilizando o teu mapa em um ambiente totalmente desconfortável. E você enxerga esse ambiente desconfortável pelo teu ponto de vista, por aquilo que você está percebendo, ele é desconfortável, não é legal, mas você continua buscando ali uma forma de fechar a tua zona de conforto. E quando você está em zona de conforto, nada aumenta. Quando você está dentro de uma posição de zona de conforto, tem gente que fala, é ruim viver na zona de conforto. Não, ruim é você não romper as barreirinhas da zona de conforto. Cada vez que você rompe as barreiras da zona de conforto,
O que é natural que gere? Estresse. Cara, caiu uma barreira da zona de conforto gera estresse. Só que o estresse, ele te coloca em movimento. Se for bem administrado, é um combustível ideal para que você passe a agir. E quando você tem um planejamento, um objetivo e está planejado e surge estresse que te coloca em movimento, você fica muito mais próximo de conquistar aquilo que você deseja. Então o estresse não é ruim. Agora, o que você faz com o estresse, isso sim pode ter consequência devastadora. Como é que você monta o teu mapa? Como a gente viu, nem todas as informações elas entram. E eu fui colocando algumas letrinhas aqui dentro, que na verdade são filtros. A nossa realidade, ela nem sempre vai ser exatamente o que te parece, pelo menos por uma questão de ponto de vista. Tudo é uma questão de ângulo, por onde você está olhando? Qual é a tua perspectiva sobre determinado problema? No caso da PNL sistêmica, ou melhor, do novo código da PNL, que é a abordagem do John Grinder, onde ele fala que mente e corpo formam um sistema único, ele traz que é o seguinte: nenhum problema é solucionado com o mesmo estado emocional que o problema foi construído. Ou seja, você estava sentindo raiva e discutiu com uma pessoa próxima a você. O que as pessoas te dizem quando você vai resolver uma coisa com raiva? O que você tem que fazer antes? Dá uma calmadinha, né? Porque quando você acalma, você muda o teu estado emocional. Se você voltar para resolver o problema que foi criado porque você agiu com raiva você não vai resolver ele. Você continua e muitas vezes acaba criando um problema ainda maior. Então você precisa sempre estar olhando para um outro ponto de vista. E nós generalizamos de uma forma absurda. Essa daqui, você sempre faz isso. Você vê uma pessoa pela primeira vez na vida, tá? Você nem sabe quem ela é. Antes de conversar com a pessoa, saber qualquer coisa com ela, o que você faz? Rapidinho. Você cria uma imagem, você traz ela aqui dentro, você precisa fazer aquela pessoinha fazer sentido para você. Cara, não gostei. Não é uma pessoa legal. Esse aí vai entrar aqui só de curioso. Mas aí não é aleatoriamente, tá? Você está indo com base em um histórico, você tem uma referência para isso. A generalização, ela acontece de uma forma natural, ela te ajuda a economizar energia e te faz ganhar tempo. Só que muitas vezes você bate o olho na pessoa e você olha, não gostei. E quando a coisa acontece mesmo? Muitas vezes é você que faz acontecer. Por quê? Eu olhei pro Cleverson lá e eu, cara, esse cara parece ser meio mala. Aí, o que vai acontecer? Ele vai chegar, eu vou ter que falar com ele, só que eu já me armei aqui como? Para lidar com que tipo de cliente? Mala. Eu vou lidar com ele como mala. E o mala, você não lida com a mesma pessoa que é parceiro. Só que a partir do momento que eu tô armado, eu trouxe um combo de comportamentos e reações para lidar com esse perfil por conta de uma generalização, não é ele. Mas a imagem dele me remeteu a alguém que eu nem lembro quem é. Cara, esse tipo aí é do tipo assim, tá, ixi, é mala. Aí eu começo a conversar com ele. Só que eu estou preparado para lidar com qual perfil? Mala. Do mesmo momento ele está fazendo a mesma coisa. Ele está me escaneando. Só que eu começo a ter comportamentos de um boçal. Porque, para mim, eu estou na defensiva. Ele está tendo um comportamento... Que cara chato, cara. Prepotente, arrogante do caramba. E ele começa a ter comportamentos inerentes ao que eu estou fazendo. E eu vou olhar... Viu só, cara? O meu sexto sentido não falha, meu. Acertei de novo, olha aí. O cara é um mala mesmo. E tchau. Tem gente... Só que o tempo passa e de repente o cara começa a trabalhar junto contigo. A pessoa começa a frequentar a tua loja com mais frequência. E de repente você vê, sabe que nem é tão chato assim? Nem é tão mala. Às vezes ainda fala. Meu, sabe que a primeira vez que eu te vi eu achei que você era mala? Eu não gostei? Às vezes até verbaliza isso. E muitas vezes é um cliente que você perdeu. Muitas vezes. Experimento social, tem diversos na internet. Você já deve ter visto o cara chegar lá para comprar o carro com mal vestido e ser destratado. Isso aí tem direto. E o cara, eu queria comprar o carro, mas agora não vai ser com você não. Tá aqui o dinheiro, ó. Eu ia comprar agora. Experimento social. Então tem vários experimentos sociais que mostram a capacidade que o ser humano possui de julgamento. E por que julga? Primeira coisa, porque você tem que generalizar. E essa generalização te faz economizar energia para que você possa sobreviver. Os seus órgãos vitais têm precisar de energia. Sistema nervoso, 20% de toda a energia que você produz é o teu sistema nervoso que consome.
E o cérebro só pesa 1,5 kg, mais ou menos, um pouquinho menos. Então, imagina o quanto a energia é fundamental aí dentro. Por isso, a gente compara, em vez de montar toda a estrutura, pega lá, esse aqui, parecido com esse, tá, já sei. Vem uma sensação e você é movido pela sensação que gera um comportamento e uma reação. O cliente botou o pé na loja, você olhou de longe, você nem fala. Às vezes você nem toma consciência daquilo que você está pensando. Puta, cara. Só aquele estrobinho que vem ali. Cara, é um mala. Perdi. Droga, e tem que atender, né? Mas além da generalização, que é quando com base na experiência conhecida você reproduz para a próxima, ainda existe a distorção. Aonde está a distorção aqui? Janelas grandes. O que você viu não são janelas, mas mentalmente você distorceu para que fossem janelas. A distorção é o que vai dar a tua capacidade de criatividade, de imaginação. E é com base nisso que você vai montar o teu mapa. Todo cliente que você tem, ele vai possuir ali, todo cliente que você tem, ele vai omitir, generalizar e distorcer a comunicação contigo o tempo todo. A partir do momento que você tem esse conteúdo, sabendo que toda comunicação você vai ter omissão, generalização e distorção. Quando você tem omissão, generalização e distorção dentro da comunicação, eu estou falando agora, você está omitindo, generalizando e distorcendo o que eu estou te dizendo. O tempo todo. Não é porque você não está prestando atenção, não é porque você tem desinteresse, não é porque eu não estou fazendo melhor, é porque é natural. Os filtros entram ali para que passe só aquilo que é relevante para você. O tempo todo você vai falar e as pessoas vão omitir, generalizar e distorcer. A nossa capacidade de foco, ela é limitada. Você tem foco aí em aproximadamente 16 graus, tá? Passou disso, pega uma visão periférica. Só que o teu inconsciente está operando, inclusive, nessa periferia. O que significa isso? Que filtro você pode utilizar nas tuas vendas, trazendo para o teu cliente perceber a relevância de algo que ele ainda não sabe. Quando você utiliza um filtro, você ativa uma parte do teu sistema nervoso chamada SAR, Sistema de Ativação Reticular. Essa parcela do sistema nervoso, ela tem a finalidade de transportar do meio território aqui para dentro aquilo que é relevante. Exemplo, você quer comprar um carro, trocar de carro. Você escolhe o carro, cor, modelo. Você sai na rua, qual é o primeiro carro que você vê? Por quê? Porque a partir desse momento existe um filtro implantado, sistema de ativação reticular recebeu a informação de que aquele carro é relevante. Você está dirigindo, olhando para frente, de boa, e de repente aqui do lado, você não está nem olhando, de repente alguma coisa faz assim contigo, ó, pá, e você bate o olho, caraca, dali o carro. Isso é um sinal. Ele te leva para um lado para o outro. Você olha para um retrovisor, você enxerga só a parte do farol. Você já identificou qual é o carro. Por quê? Porque o teu sistema começa a te levar, tornar relevante. Agora vamos entender como é que você vai utilizar filtros no teu negócio. Você pode utilizar os filtros trazendo para o teu cliente a relevância por algo que ele ainda não percebe. Você já conhece o cliente? Sabe qual é a importância? Todo cliente que chega na tua loja, ele tem tempo? Quanto tempo em média um cliente fica dentro da loja? Não, também tem essa, né? Às vezes não tem, mas tu começa a entrar num assunto que seja interessante para ele, ele não tem mais tempo para ir Legal. embora, assim. Perfeito, porque agora você entrou num assunto, olha só, você entrou num assunto que é interessante para ele. O que é isso? Você pegou um assunto relevante. Sistema de ativação reticular. Tem filtro. Que esse cara está falando para mim que faz sentido, isso aqui vale a pena. Eu quero. Agora que o assunto ficou relevante para mim, a minha prioridade deixou de ser aquela. Pode falar mais aí, eu quero te ouvir. A gente utiliza muito em escritório, eu vendo um produto que é subjetivo. O meu carro-chefe hoje é um treinamento de inteligência emocional. Só que, cara, como é que eu vou vender um treinamento de inteligência emocional onde o resultado, diferente de vocês que têm um produto para mostrar, o meu resultado é subjetivo. Eu vou ter que te falar o quê? Do hotel que você vai ficar hospedado? Do cardápio do restaurante? Ou todas as pessoas sentem emoção da mesma maneira? Não. Então, ele é subjetivo. Difícil. As pessoas entram em contato, mas elas não têm prioridade em lidar com questões pessoais. Não é uma prioridade. Até que a gente faça ser. E como? Você tem um tempo para a gente marcar uma reunião uma ligação de 5 minutos?
Normalmente, uma ligação de 5 minutos, a pessoa está disposta a me atender para falar por 5 minutos. Nenhuma ligação de 5 minutos dura menos de 25, meia hora. Nenhuma. E a gente tem registro disso. Só que essa é uma porta que se abre. A partir do momento que ficou relevante, é como o cara que está com pressa ali, mas aí você começa a falar alguma coisa que é interessante para ele, agora isso aqui virou prioridade. Aí ele vai te ouvir. Começa a transformar para o teu cliente, mostrar para ele o que é importante, colocar os filtros adequados para que ele possa saber da relevância do conteúdo que você está passando. Que agora está chegando, está vindo o verão, um termogênico agora, o termogênico vem bem no verão? Está chegando o verão, a gente está com uma campanha agora de termogênico. Você sabe a importância do termogênico? O que um termogênico vai trazer de melhor resultado no verão? Fala para mim rapidinho, me convence uma frase. Emagrecimento e definição. Você está buscando emagrecimento e definição? Tem cliente que está buscando isso, não tem? Você já programou a tua compra de termogênico agora para o verão? Termogênico? Para quê? Ou todo cliente sabe o que é o termogênico? Sabe por quê? Tá ali, o produto tá na prateleira, tá no território, mas eu não tenho a menor consciência para que ele serve. Eu vou entrar lá e vou comprar a barrinha, que essa aqui eu já sei, né? Barrinha ela é até gostosinha, ajuda, é isso aqui que eu vou pegar, eu vou atrás disso. Agora, se você está me falando, peraí, você está querendo emagrecimento e definição, eu tenho um produto que ele pode te ajudar, e agora a zona que nós estamos chegando, a estação que a gente está chegando é totalmente importante para isso. Você já programou a tua compra? Agora você começa a construir uma oportunidade de venda com um cliente que não estava lá para isso. Ele estava lá para qualquer outra coisa. Para a conexão, você mantém, você concordou com o que ele disse, mantendo os teus valores. Porém, mantendo os teus valores. Porque se concordar com um cliente que está falando uma besteira que você não concorda, cara, não vai ficar legal. Capacidade de processamento consciente extremamente limitada, aproximadamente 5 a 9 informações processadas por frame de segundo, enquanto inconscientemente você processa N informação. Não existe um cálculo exato ainda sobre o número de informações que você processa inconscientemente. Isso te dá a possibilidade de trazer essas informações e deixar funcionar no piloto automático. Como a informação vai parar no piloto automático? Tem duas maneiras. Uma delas, através da repetição. Como você aprendeu tabuada, por exemplo. Repete, 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 você interioriza. Segunda maneira que você consegue gravar no teu inconsciente, chapuletada emocional. É quando tem emoção inserida. Com emoção você grava, não precisa nem repetir. Só que não precisa ser um alto pico de emoção. Qualquer quantidade de emoção inserida em um fato é suficiente para criar uma marca no teu inconsciente, onde você estrutura a tua base de crenças e valores. Todo resultado que você possui, é fruto de um comportamento ou uma reação. Da mesma maneira, como na visão empresarial, se o resultado ele não está sendo adequado, você precisa mexer em pessoas ou processos, se o teu resultado pessoal não está sendo adequado, significa que tem um comportamento ou uma reação que você está executando e que está ferrando com o teu projeto. Agora, vamos entender. A parte verbal, ok? Qualidades vocais, volume e velocidade. Frases repetidas. Está conversando com uma pessoa? Não precisa ser o tempo todinho. Não precisa ser o tempo todo. Mas, eventualmente, coloca ali o finalzinho da frase dela, repete e entra com o que você quer, estimulando a conversa a continuar. O nome da pessoa é legal você colocar. Gera conexão, gera vínculo. Aqui a gente está falando da parte verbal. Eu falei para vocês sobre que a nossa comunicação, que as palavras representam muito pouco, lembra? Palavras, na verdade, representam somente 7% da tua capacidade de comunicação. 7%, só isso. O que significa isso? Você acredita que com 7% você é capaz de ter uma comunicação eficaz? Alguém já leu um livro e se emocionou? O que tem no livro? Só palavras, não tem nem figurinha para a gente olhar, não tem nem gravura. Isso significa que as palavras, elas podem sim
ser muito eficientes. Porém, quando você está utilizando só palavras, você está abrindo mão de 93% da tua capacidade. Onde é que você utiliza somente palavras na tua comunicação? No WhatsApp. Uma mensagem de WhatsApp, no e-mail. Como é que eu posso espelhar a comunicação de alguém no WhatsApp? Como eu posso espelhar a comunicação de alguém por e-mail? Tem como? Será que dá? Padrão de linguagem. Se ela manda áudio, tu manda áudio. Se ela manda texto, tu manda texto. No áudio, aí a gente já ganhou, um ponto a mais aqui. Aí sim, esse é legal. Porque como a gente tá pegando só as palavras, é exatamente isso aí. Cara, ela fala ali, ela coloca mensagem de blocão. Tem pessoa que escreve um monte. E aí o que você faz? Se tem emoji, se ela usa emoji, coloca emoji. Se ela não coloca emoji, não coloca emoji. É uma forma de aproximar um pouquinho mais os emojis. Quando você está utilizando somente palavras, automaticamente você está abrindo mão de 93% da comunicação. A pessoa que está se relacionando contigo no WhatsApp, ela te mandou textinho pausado, pautado, manda assim, a vírgula no lugar certo, frase, uma frasezinha eu enviar, frasezinha enviar, frasezinha enviar. Escreve, responde da mesma forma. A pessoa está te mandando frases longas, parágrafos mais extensos, prepara um parágrafo mais extenso e vai do mesmo jeito. A pessoa está mandando mensagem, ela de repente manda mensagem em caixa alta para você. Muito incorretamente, é comum acontecer, tá? Ó, o cliente, o teu interlocutor, como se sai de uma dessas? O teu interlocutor, ele utiliza um português coloquial e pobre. Para não dizer que ele está escrevendo tudo errado. Tá? Ele vai utilizar um padrão de comunicação português coloquial, não, a linguagem falada e pobre. Como é que você vai se comunicar com ele? Você não precisa cometer erro. Exatamente. Você não precisa errar. Ele usa algumas abreviaturinhas ali no meio? Pode colocar, vai ser bem visto por ele também, porque é a informação que já está no mapa dele. Quem aqui já se sentiu constrangido? Alguém é advogado aqui? Alguém já se sentiu mal por pegar um texto do direito e você fica assim, meu, Eu sou muito burro. ou sou muito burro, esse cara tem muito vocabulário aqui. E você não entender? Agora imagina se alguém que está te atendendo, você está querendo comprar da pessoa e a pessoa vem com vocabulário complexo. Você vai se sentir bem? Deixa ele se sentir mais confortável. Não significa que você está baixando a tua capacidade intelectual. Não, bem pelo contrário. Tem uma pressuposição que diz o seguinte, o elemento controlador de um sistema é o mais flexível. Você tem a habilidade de escrever de uma forma mais formal ou de uma maneira muito mais simplificada, que vai pegar o teu cliente do 8 ao 80. Você pode trocar a palavra ou responde do jeito certo, porque vai que foi o corretor dela que escreveu errado. Aí, pô, o cara que tá vendendo não sabe falar. Olha só, dá uma olhada nessa frase aí. Lê pra mim o que tá escrito aí. Leia pra mim e leia pra mim o que tá escrito aí. Qual é a informação que está inserida aí? Qual é a mensagem? O que está escrito. É o que está aí. É uma afirmação? Como é que você sabe? Tá. Não, óbvio que ela muda tudo. A vírgula aqui muda todo o contexto da frase. Mas por que não tem aqui uma vírgula? Porque isso daqui é uma frase típica de WhatsApp. Não é você que escreve assim. É o teu cliente. Dá uma olhada no teu WhatsApp, você não tem uma porrada penca e penca de mensagem como essa. E aí, como é que você responde isso? Com base no quê? Ou todo teu cliente, ele escreve... Aqui não tem nem abreviatura, tá? Tá tudo completinho. Ou todo teu cliente escreve bonitinho assim, com vírgula, ponto, lugar certo, letra maiúscula. Como é que você vai responder? Aqui tem só palavras, aqui eu tenho 7% da comunicação. É suficiente? Pode ser um problemão. Quantas interpretações a gente tira daqui? Eu não disse que você roubou a minha coqueteleira. Uma. Eu não disse que você roubou a minha coqueteleira. Mas o que está inserido aí?
Alguém falou. 2, eu não disse que você roubou minha coqueteleira. Não, na verdade, eu mandei uma mensagem para outra pessoa. Eu não falei, só escrevi e botei no mural da empresa. Eu não disse que você roubou a minha coqueteleira. Mas alguém roubou. Eu não disse que você roubou a minha coqueteleira. Você pegou emprestado, né? Vai me devolver depois, eu tô sabendo. Eu não disse que você roubou a minha coqueteleira. Mas roubou a coqueteleira de alguém. Eu sei o que você fez. Eu não disse que você roubou a minha coqueteleira. Roubou a minha barrinha. Você percebe o que muda aqui? O que está mudando é que agora, além de palavras, eu estou usando entonação. E a entonação, nesse caso, como eu usei ela agora, uma entonação com marcação analógica. Marcação analógica na fala é aquilo que eu quero que você ponha ênfase, é aquilo que eu quero que você realmente dê ouvidos. Aonde que você pode utilizar a marcação analógica na tua conversa quando você está ofertando um produto, tirando uma dúvida? Ah, mas eu já tomei esse whey e o gosto dele é ruim. Realmente, tem alguns wheys que têm um gosto ruim, mas esse aqui, que eu vou te mostrar agora, ele vem exatamente de encontro ao que você já me disse anteriormente que você está procurando. Ele tem um gosto mais palatável, ele não é pesado, e aí você vai atribuir todas as atribuições que aquele produto realmente tem. Obviamente, agindo dentro da ética. Quando eu falo sobre ética, não prometa nada que você não vai cumprir ou que o produto não cumpra, tá? Você corre ali, você faz a venda, uma vez só. Perdeu. Então, tudo aquilo que você tem para entregar, entrega. Mostra para o cliente. Mas utiliza a marcação analógica. A palavra mas, ela pode ser perigosa e ela pode ser extremamente poderosa. Quando é que você vai utilizar ela? Eu quero deletar da cabeça desse cara tudo que foi dito antes. Ah, mas esse mesmo produto eu vi na promoção no site lá mais barato. Mas aqui você tem um atendimento personalizado que vai ainda te dar o suporte para te mostrar que se você combinar esse whey com essa creatina, você vai ter um resultado muito mais rápido do que você teria. E isso só é possível porque você tem um atendente especializado que está aqui para te atender. E posso tirar o teu pedido, já montar para os próximos 30 dias? E leva para fechamento. Agora, quando você utiliza palavras e entonação, você utiliza isso aonde? Mensagem de áudio no WhatsApp, uma ligação telefônica. E olha, isso já te traz 45% da capacidade de comunicação. Melhor? Sim. 100%? Não. Por quê? Quando você está colocando aqui, você está abrindo mão de 55%. Quantas vezes você já estava digitando uma mensagem para mandar, você lê a tua mensagem e mandou um áudio? Inconscientemente, você até já faz isso. Você já tem essa consciência. E simplesmente vai e você opera. Agora, aonde a coisa pega é aqui. É nesse 55%, que é um padrão de comunicação não verbal. É a tua comunicação, é aquela que você fala sem falar nada. Faz um favor para mim, vem cá um pouquinho, por favor. Vem aqui do meu lado esquerdo. Do seu direito. Oi? Seu direito. Eu sei. O que você está fazendo aí? Onde é que era para estar? Aqui. Por que você veio para cá? Deu o braço. Obrigado. Por que ele veio para cá? E estava consciente. Esse aqui é o direito, né? Depois mas eu falei para vir para o esquerdo. A pessoa, ela vem aonde? Pouco importa o que eu estou falando. Aqui dentro, rapidinho o processo é o seguinte, aquela IA de processamento simultâneo está fazendo assim, ó, ele se enganou, não dá bola, vai lá. Ele queria dizer a direita. É que eu falo o meu lado direito, meu lado esquerdo. Automaticamente tem que ter sentido. Porque não, cara. Ele vira para a direita. Você está dirigindo, vira para a direita. Você vira para qual lado? É o que está mostrando. É o que está indo. Porque pode até estar errado. Era para ser para a direita mesmo, mas você vai ir pelo não verbal. O não verbal, ele fala alto. 55% da tua comunicação não verbal. Falei para ti no Practitioner, no módulo 1. Lembra por quê? Falei para o Felipe, cara, você vai chegar lá para vender um produto e para vocês que trabalham lá dentro, quem vai no nutricionista gordo? Você vai dar moral para o nutricionista que está acima do peso? Mas por quê?
Ah, ela está escolhendo, tá bom, ela pode ser feliz assim pra caramba. Mas será que ela está vendendo aquilo que você quer comprar? Você quer ajeitar o teu shape. Você vai procurar quem? Vai procurar um cara que sirva como referência. Você vai procurar a vendedora, a mulher que tem aquilo que você está... que a promessa dela já é o resultado que ela está te mostrando. Você vai atrás disso. Lembrando que a tua comunicação ela vai pegar de forma não verbal e pega o inconsciente. O teu cliente, ele gesticula muito, é o tipo de pessoa que está sempre gesticulando. Quando está falando com ele, você tem que gesticular também. Faça, mantenha os movimentos. O cliente passou a mão na cabeça. Você pode, não precisa passar a mão na cabeça na mesma hora, mas passa a mão no pescoço, põe a mão no ombro, coça o nariz. Algum movimento que faça sentido comparado ao que ele fez. Respiração e estado interno. Muitas vezes você vai pegar a respiração do teu cliente. Você fazer um rapport respiratório é o que tem de mais intenso. Eu vi esses dias ainda um vídeo de... Recebi, eu acho que foi ontem de manhã que eu vi. Ontem de manhã. Sobre trazendo uma pessoa com transtorno de espectro autista de volta, que as lojas têm um dono. Cada loja tem um dono. Mas todo colaborador que está lá dentro, todo profissional tem que ter senso de dono. Você não precisa ter o crachá de gerente. Você não precisa ter o crachá de dono. Mas os teus comportamentos é o que vão determinar o resultado que a tua loja vai entrar. É o senso de time. Se hoje você fosse o dono da loja, se você fosse o dono da empresa, responde aí, o que você mudaria na tua forma de vender? Você é o dono da loja e você está avaliando a tua performance. O que mudaria na tua forma de vender se você fosse dono da loja? Você não é mais funcionário, colaborador ou estagiário. A partir desse momento, você fosse o dono da loja. O que mudaria? O que mudaria na tua forma de vender? Se você fosse dono da loja, mudaria alguma coisa na tua forma de vender ou você faria exatamente igual? Quem mais aí me ajuda nessa? Alguém da Pitaco precisava dar um pitaco, então. Que era o que a gente estava conversando aqui. Eu trabalho na Six há 2 anos, né? Quando a gente vê algo que a gente pode melhorar, a gente já tenta melhorar, ou já passa para a equipe, ou a gente estuda junto com o Marcos. Porque para mim é como se eu fosse dona, entende? Tipo, para mim isso aqui é meu também, entende? Então a gente se coloca nessa posição, mas no sentido de abraçar a academia mesmo. Legal. Tanto que quando os diretores têm algum conhecimento que eles passam pra gente já tenta aplicar para fazer o negócio andar da melhor forma. Mas tu não vai ter cliente de maneira diferente. Não vou. Não. Porque tudo Aqui eu estou buscando é isso. É esse senso. Só que você está me falando aqui já é isso. Você tá vendo? Não, eu vejo como se fosse minha. Isso, tipo, tudo que a gente vê de diferente, a gente já aplica pro cliente, entende? Tipo, então, sei lá, hoje a gente vai sair daqui com conhecimento diferente que a gente já vai aplicar, entende? Legal. Ótimo. Aplicar, então, todo o conhecimento na prática. E que coisa que já fazem, né? Tenta, né? Mas é que às vezes... É aí que está o problema. Esse é o problema. Tentar é uma palavra ingrata. Tentar é confuso demais. Quer ver? Você tem uma caneta na mão aí? Tá, coloca ela sobre a tua perna. Isso. Deixa ela aí. Ótimo. Agora tenta pegar ela. Não, você pegou. Tenta pegar. Não, você não pegou. Você não pegou. Tenta pegar ela. Não, agora você pegou. Coloca de novo aí. O teu cérebro também não. Quando você coloca, quando você manda esse comando, tá? Programação neurolinguística é a maneira como as palavras atingem o sistema nervoso e promovem um comportamento ou uma reação em você ou em outra pessoa. Quando você manda essa palavra, eu vou tentar fazer, significa eu não estou assumindo o compromisso ou a responsabilidade de fazer. Se der, deu. Se não der, eu tentei. E não pesa. Não assume mais. Ou você faz ou não. Não vai. Não vai. Só não quer te magoar e te falar agora que não vai. Então vai falar, vou tentar. Até porque se eu amanhecer legal aquele dia e tiver com vontade, eu vou e tá tudo certo. Porque, afinal de contas, eu falei que tá. E se eu não for, tá tudo certo também. Você não tem a obrigação de se comprometer com tudo na vida, tá? Mas aquilo que você se comprometer a fazer, faça. E elimina o tentar, a menos que você vá utilizar de forma intencional. Olha só, se eu pegar um pacote maior aqui, você consegue dar um desconto? Eu vou tentar ver um desconto para você. Você já está garantindo a venda já. Você já garantiu a venda. Chega na hora lá, olha,
O que eu consigo, no máximo aqui para você, eu consigo tirar a taxa da máquina para pagamento no Pix. Consegui. Vocês pagam taxa de máquina? Dá para tirar a taxa da máquina se o cara for te pagar no Pix? Ainda mais se for para conta, porque se o Pix for pela máquina, tem taxa igual. Eu consigo se for um Pix direto no nosso CNPJ aqui. Aí eu consigo tirar a taxa da máquina para você. Ah, mas eu estava esperando desconto maior. Bom, o que eu consigo fazer para você hoje é isso. Ou eu consigo parcelar para você em até 3 vezes com a taxinha da máquina, que vai aumentar aqui 4,5% dentro da tua operação. Aí, claro, vai depender da negociação que vocês têm com cada operador e tudo mais. O que é senso de dono? Senso de dono é você agir com responsabilidade, iniciativa, visão a longo prazo, ou seja, não mata a vaquinha, continua tomando o leite dela, não sangra o bezerrinho, não acaba com a galinha que está te dando os ovos. Tenha paixão por aquilo que você está fazendo. Senso de dono é o seguinte, funcionário, deixa comigo, isso tem que acontecer. O funcionário que tem senso de dono, ele não vai tentar fazer. Meu, essa parada, missão dada é missão cumprida. É faca da caveira. O funcionário comum, meu, isso aí na boa, nem é minha função. Eu só tô aqui, sou pago para cumprir hora. Isso não é senso de dono. O que um dono nunca faz dentro da empresa? O que um dono nunca faz dentro da empresa? Escreve aí. Escreve aí. O que você acredita? Um dono nunca faria isso dentro da empresa. Comportamentos, ações, o que um dono nunca faria dentro da empresa? E aí, gente, beleza? Foi? Fala pra mim aí. O que um dono nunca faria? Abandonar a equipe. Que mais? Negligenciar uma tarefa. Que mais? Que um dono nunca faria? Vendendo prejuízo. Quem falou aqui? Vendendo prejuízo. O que um dono nunca faria? Negócio. Põe na cabeça o seguinte, olha aqui, ó. Os negócios, uma empresa só tem 3 caminhos. Uma empresa só tem 3 destinos. 1, ela vai ser herdada. 2, ela vai ser vendida. 3, ela vai falir. Não existe uma 4ª via. Toda e qualquer empresa só tem 3 caminhos. Ou ela vai ser herdada, você está preparando ela para os teus sucessores, ou ela vai ser vendida para um grupo maior, por isso que um dono venderia facilmente, ou ela vai quebrar e vai falir. Agora, o que vai determinar qual o caminho que a empresa vai seguir, nada mais é do que algo que a gente trouxe lá no início, as pessoas que realizam os processos e que geram os resultados. Por isso que hoje a gente está trabalhando o quê? A principal essência da empresa, o principal patrimônio, não é o produto, não é o processo. Você pode ter os processos mais lindos e bem estipulados lá dentro. Se você não tem pessoas comprometidas, competentes, capacitadas para fazer, não tem empresa, não acontece. Cada comportamento que você está me trazendo que um dono nunca faria, esses comportamentos você consegue associar com algum colega que alguma vez na vida, seja na New Shape, seja numa outra empresa, que você já tenha percebido fazer exatamente isso que a gente viu aqui agora que um dono nunca faria? Com certeza. A pessoa que age nesse formato, diferente daquele que um dono nunca faria, fazendo aquilo que um dono jamais faria, não possui senso de dono. E normalmente é o tipo de colaborador que está jogando contra o time. É o tipo de pessoa que está jogando contra o teu resultado. Você tem um resultado coletivo? Não, mas tem um resultado pessoal? A empresa tem um resultado coletivo. A empresa depende do resultado coletivo. A empresa depende. Não adianta um vendedor dentro da empresa estourar as metas. Se um vendedor só estourar as metas e o valor que ele está vendendo não ser suficiente para arcar com as despesas, com os compromissos financeiros da empresa, ele até vendeu muito bem, mas ele é só uma parte do todo. E no todo, a soma das partes é maior que o todo. Quando se pega um grupo com 3 vendedores, é melhor uma pessoa estourar a meta ou 3 pessoas chegarem bem perto da meta batida. 3 pessoas. O melhor é óbvio que os 3 batam a meta, fato. Mas entre um só ou os 3 chegar perto, é melhor 3 chegar perto, porque assim você tem o quê? Você tem um volume. Independente, e isso é uma coisa que eu falo quando estou trazendo essa questão empresarial, senso de dono é você saber o seguinte, meu amigo, a partir do momento que você virou um PJ, a partir do momento que você não é CLT,
e isso vale para quem está ouvindo aqui, que hoje está na posição de vendedor, a tua preocupação com o negócio acaba quando você bate o teu ponto e vai embora. Você bateu o teu ponto, você vai para casa e está tudo bem. Está tudo tranquilo. Você chega em casa, você dorme, se tem feriado, você tira folga. Se é um final de semana, você vai curtir com a família. Pega qualquer um empresário aqui dentro. Duvido que você desliga quando você está em casa. Eu duvido que você consegue pegar, sai de férias. Não, férias, eu vou fazer uma viagem. Tem Wi-Fi lá, internet pega. Por quê? Eu tenho que estar no celular aqui acompanhando. O teu corpo está distante, mas a tua cabeça está lá dentro. Ser dono significa que o teu compromisso agora, você vira o colaborador talvez mais bem remunerado ou não do teu negócio. Porque o dono só vai ser remunerado se a empresa chegar no resultado e der lucro. Caso contrário, você tem todos os teus compromissos jurídicos a serem cumpridos, você tem que cumprir com o salário, com todos os encargos, mas se sobrar no final é teu. Se sobrar no final é teu. Depois você passar a parte do governo, né, que é o teu sócio. O senso de dono significa que você, como colaborador, você pode ser a pessoa que vai promover um resultado diferente lá dentro. Comportamentos que um dono nunca faria são comportamentos que, quando identificados dentro de uma pessoa, na boa, cara, elimina a pessoa do grupo. Vaza com ela. Porque ela vai prejudicar não somente a empresa, mas também o teu colega do lado, o colaborador do lado. Porque se ele está ferrando com a empresa, amanhã depois vai faltar grana para pagar o salário do outro. Ou, olha, é o seguinte, deu uma diminuída no nosso faturamento aqui, gente, desculpa aí, vai. Pô, você é um queridão, cara, gostei muito aí. Pô, foi bom estar trabalhando contigo, mas você está ganhando uma promoção para o mercado de trabalho. Não tem mais como te manter aqui. E muitas vezes isso é resultado de uma pessoa descomprometida. Aventureiro dentro de empresa hoje não precisa. Você não precisa de um aventureiro lá dentro. Todo o trabalho de vocês, ele precisa cada vez mais de uma especialização. Sabe quem é o teu maior concorrente hoje? Quem é o maior concorrente que vocês têm hoje? O maior concorrente que a New Shape tem. São todos os fornecedores que o teu cliente se relaciona. Porque ele vai comparar o teu atendimento, o atendimento da New Shape, com o atendimento da Vivo, da Claro, Netflix, do Boticário, da Droga Raia, da São João. Ele vai comparar o teu atendimento com qualquer outra loja, com o Google, ele vai vai comparar com o Instagram, ele vai comparar com a Disney, ele vai comparar com qualquer outro estabelecimento que ele tenha uma relação comercial. Quem aqui é especialista dentro da loja? Quem aqui domina o conteúdo, o produto que você tem na mão? Você é o especialista lá dentro. Então, a internet não pode mais ser o teu concorrente. Por quê? O teu cliente não tem suporte nenhum lá dentro. E isso é atribuir valor ao que você está fazendo. Bom, vocês já escreveram isso. O senso de dono, ele te promove uma autonomia, só que não é uma autonomia de qualquer forma. A autonomia de um vendedor, de um colaborador que tem senso de dono, ela precisa ter um propósito. Para que mais você está fazendo? Ter autonomia é poder decidir. Você pode decidir, mas o verdadeiro poder é exatamente você decidir com um propósito. Tem que estar alinhado com aquilo que você acredita. Se não estiver alinhado com o que você acredita, se não acreditar no que você está fazendo, é um monte de falácia. E aí o teu cliente pega e quando você vê, você perdeu a oportunidade. Como é que você pode utilizar essa liberdade de decisão, gerar mais valor para o cliente? Nunca te prende em vender o produto, mas sim em solucionar o problema. O cara que quer secar a gordura, o que ele está querendo ali? Ele tem um problema, concorda? Ele tem um problema. Você acredita que você tem solução para o problema dele? Foca em atender, resolver o problema, solucionar o que ele está buscando. A pessoa que quer ganhar massa muscular, você tem solução para ela? Como dar uma suplementada? Tem como fazer isso? Foca em resolver o problema, em ajudar a solucionar o que ela está buscando. Sempre foca na solução, em resolver o problema do teu cliente. Ah, mas é o problema dele. Traz para ti. Assume a responsabilidade junto com ele, compra o objetivo dele, compra junto contigo, acompanha ele. Olha, inclusive, tá, não sei, agora eu posso vou falar alguma coisa aqui que vem em mente, então se for possível me avisa, tá? Se não for, também avisa para não falar besteira. O cliente chega na tua loja e ele está começando um projeto onde ele quer pesar X quilos em tanto tempo ou reduzir o índice de massa gorda para um percentual específico, beleza?
Tem como fazer a medição dele, conferência disso? Não? 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 Tem como marcar isso? Tem custo. E se fosse possível, por isso que eu estou falando, tem que ver se é possível, você desenvolver dentro da tua loja uma campanha individual, não em todas as lojas, pega uma loja modelo, aonde você vai fazer com o teu cliente lá, abrir um projeto, aonde vai acompanhar X clientes por tanto tempo em direção ao resultado. O que você vai fazer? Você vai dar para ele essas métricas iniciais, aonde vai medir com ele. Tem maneira de medir com adipômetro, que é uma maneira mais simples. Né? Tem exames desde mais simples até os mais complexos, com a balancinha lá de bioimpedância. Mas não, pensa num troço mais simples, onde você consiga ter isso e criar junto com ele um planejamento. Periodicamente, ele precisa passar na loja para checagem, para ver se ele está acompanhando os pontos contigo. Cada vez que ele chega na loja, ele vai ter que comprar alguma coisa. Ou com a autorização do teu cliente, foto do perfil inicial dele. 30 dias depois, você mensurou o resultado com base naquilo que está sendo feito e você tem o antes e o depois. Mas daí não é o Nutri que vai postar. Aí você pede para o cliente, você faça a postagem, marca a loja, você ganha tal coisa. Sinestésico. Gesto visual, o auditivo, sinestésico. Lá embaixo. O visual se comunica visualmente com tudo ao redor. É a pessoa que ela entra na loja, ela fica assim. Ó. O auditivo, ele quer ouvir. Ele não quer nem ler. Ele quer ouvir alguém. Me explica melhor. Me fala mais sobre esse produto aí. Fala mais sobre ele. E você está falando, ele está procurando outra coisa lá, mas ele está te ouvindo. O sinestésico vai chegar, muitas vezes chegar. Você tem degustação desse whey? Tem como provar antes de comprar? Tem sachêzinho? Esse aí é o sinestésico. Frase de um sinestésico. Para um sinestésico. Você vai sentir o seu corpo mais leve, o pique aumentando dia após dia, a energia vibrando já nas primeiras horas da manhã e aquela sensação gostosa de estar em movimento, com mais disposição e bem-estar. Aqui tem uma frase totalmente formatada como argumento para um sinestésico. Com base nas explicações que eu dei agora, quem aqui consegue se identificar, se perceber como, eu sou mais sinestésico mesmo. Eu gosto de sentir, experimentar, provar. Chocolate, morder e mastigar um chocolate é quase uma blasfêmia. Tem que deixar ele derreter na boca bem devagarzinho. E um vinhozinho, então, aí fecha todas. Quem aqui gosta do cheiro, sentir o cheiro, identifica muitas vezes, um sinestésico consegue identificar uma pessoa que está chegando pelo cheiro, cara. Ela tem uma capacidade de perceber a diferença de um perfume e outro. Coisa que para muitos aqui é doce, cítrico ou é madeirado. Pronto. O sinestésico não. Ele consegue identificar detalhes, algumas pequenas variações. Notas. Quem aqui se identifica mais como sinestésico? Levanta a mão. Sinestésico. Você levantou a mão? Sim ou não? Não? Quem mais? Faz o seguinte, vem cá. Sinestésica. Eu acho que você está mais para auditivo. Pelo que a gente conversou um pouquinho, eu acho que você está mais para auditivo que o sinestésico. Vem cá. Vem cá. Sinestésico também. Vem aqui comigo. Aqui, ó. Fica parado aqui. Aqui. Fica atrás dela, tá? De frente para cá. Quem mais aí? Sinestésico. Aqui atrás. Mais alguém que é não sinestésico? Alguém tem dúvida entre sinestésico e algum outro canal? Não, fica por aí mesmo já. Não, todo mundo é todo, fica tranquilo. Quem aqui tem certeza que é auditivo? Levanta a mão. Quem acha que é auditivo? Levanta a mão. Os auditivos, vem pra cá. Aqui, sim, vai vir todo mundo. Fato. Fica aqui do lado dos auditivos, do lado de cá. Auditivo? Então, nessa fila aqui. Visuais. Visuais.
Aqui. Eu vou puxando agora. Quem é visual? Quem tá em dúvida, fica sentado aí. Indefinidos vai vir aqui no meio, aqui comigo, que agora eu preciso compensar isso aqui. Aqui, ó. Oi. Um deficiente visual, ele pode ter o canal visual com preferencial? Dá. Parece louco o negócio, mas dá. Principalmente aquele que perdeu a visão depois. Só que depois de um tempo, a pessoa habilita os outros canais de forma a suprir isso. Prepara para mim? Vem mais para cá. Vem mais. Faz o seguinte, vem mais aqui. Visuais, me vejam. Aqui. Deixa eu ver agora. Aonde? Vai no meio aí. Eu preciso compensar o meio aqui. Alguém tem dúvida entre o sinestésico? Preciso de gente no sinestésico aqui. Entra pela experiência, vai. Deixa eu ver aqui. Entra pela experiência. Não, você não vai ser. Tem algumas pessoas que eu vou manter no lugar aqui, então. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Não, Alexandra, deixa ela aqui mesmo. Ela fica aqui. A Alexandra fica ali.